Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 8 ao versículo 9, que nos diz assim: o qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se tivesse conhecido não teriam crucificado o Senhor da glória. Porém, como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para que os amam. Então, nós vemos aqui, irmãos, que os fariseus daquela época, eles realmente não queriam conhecer a Deus. Mas também não era só eles, não. Tem muitos aqui também que não querem conhecer a Deus. Eles são apenas um exemplo para outras pessoas que estão agora vivendo em nosso tempo, que são semelhantes a esses fariseus, que não querem nada com Jesus, não querem conhecer a misericórdia do Senhor, não querem conhecer o amor deles. Então, eles crucificam também da mesma forma, negando esse amor. E sem eles também não tendo conhecimento do destino deles. Então, muitos que não conheceram ao Senhor, como o tempo dos fariseus e outros judeus também que não quiseram conhecer, que são outros também que vivem nos tempos de hoje em Jerusalém, que não querem conhecer o amor de Deus. Não querem reconhecer que Jesus veio como homem nascido de mulher para salvar eles, porque eles tinham uma visão carnal. Eles achavam que a vinda de Jesus, ele iria vir como um rei, com uma coroa na cabeça, ele já ia sentar-se num trono, ia ser feito um trono, né, de concreto ali, de almofada, enfim, de madeira, não sei como iria ser feito. Então eles iriam pegar e colocar lá dentro do templo de Salomão lá, e todos iam glorificar a ele. Eles tinham essa visão, que Jesus iria vir dessa forma, que Jesus ia vir, né, com poder, como um rei, né, igual o rei Herodes, como esses reis que a gente vê na Bíblia. Então, eles não estavam vendo de uma forma espiritual, porque esse tempo que Jesus veio, ele veio como uma forma espiritual para poder salvar, para poder pregar esse evangelho e salvar aquelas pessoas. Então, Satanás também pensava da mesma forma. Ele também via de uma forma carnal, porque Satanás, ele não consegue ter o discernimento espiritual, porque isso foi tirado dele depois que ele foi jogado para a terra. Então, ele não tem esse discernimento espiritual. No entanto, Satanás foi pessoalmente entrar dentro de Judas para que o trabalho fosse feito, né, por ele mesmo, né? Quer um bom serviço? Faça você mesmo, né? Então, assim era o pensamento de Satanás, né? Eu vou entrar em Judas, eu mesmo vou fazer o trabalho lá, aí eu mato Jesus e tô livre dele.
mas isso era uma forma que ele pensava como os judeus pensavam. Então, quando o anticristo vir, vai ser exatamente do jeito que eles estão pensando. Ele vai vir, né, todo bonito, num carro muito chique, ele vai ser coroado, porque já foi feita a coroa, já foi feito os acessórios para poder levantar o templo, então já foi feito ali um trono para ele sentar também. Então, eles não creram em Jesus porque eles estão vendo de um lado carnal. Eles viram essa vinda de Jesus como um lado carnal e estão vendo até hoje como um lado carnal. Por isso que eles não creram em Jesus. Então, quando Jesus veio e foi crucificado na cruz, aí se rasgou o véu e Jesus desceu ao inferno, e aonde que o Senhor prendeu Satanás em correntes. E depois que isso foi acontecer, eu imagino como teria sido nesse tempo que aconteceu isso, quando Satanás estava ali, né, pessoalmente ali, olhando ali com todo mundo ali, Jesus sendo morto. De repente Jesus desce com poder e glória lá para baixo lá, e aí Satanás fica sem entender nada. Então, por isso que eles não crê em Jesus. E assim, dessa mesma forma, muitos também não vê, porque não consegue ver, porque quem é carnal vê o evangelho de forma carnal. Agora, quem é espiritual consegue ver dessa forma espiritual, que Jesus, quando veio como humano, ele veio para que se cumprisse a glória espiritual dele. E eles pensaram que era carnal, que ele ia sentar no trono, que ele ia combater com os romanos, né, com a Babilônia, que estavam crucificando eles lá, estavam maltratando eles, que era o rei Herodes, e eles não entenderam nada. E nós que somos espirituais, sim, nós cremos que Jesus morreu, desceu espiritualmente no inferno, pegou a chave da vida e da morte, levou consigo os cativos, que tem a parábola do rico e do pobre em Mateus, que fala que existia uma distância entre o rico, que dava a entender que ele era um sacerdote, esse rico, ele foi jogado no inferno, e Lázaro, que era um pobre, mas era um homem humilde, temente a Deus e fazia o que era certo, o anjo veio e buscou Lázaro. Então, quando isso aconteceu, dava para ver que era perto o o descanso de Lázaro era perto do inferno, porque os dois podiam se comunicar, né? O rico dizia: ai, Lázaro, molha ali uma pontinha do teu dedo com água e dê para mim, que eu tô queimando aqui nesse lugar que é o inferno, né? Então, Jesus, quando subiu para a glória, ele levou consigo o descanso de Abraão para o céu. Então, agora o descanso de Abraão está junto com o Senhor, lá na cidade celestial que está no céu. Então, agora, muitas pessoas também não conseguem compreender o lado espiritual, mas somente quem é os filhos de Deus, os escolhidos de Deus,
né? Não porque Deus escolheu a todos nós, só que ele sabe quem ia aceitar o chamado e quem não ia aceitar, porque dá a impressão assim, Deus escolheu só uns e desprezou outros, né? Dá essa impressão assim, mas não, o Senhor, ele chamou a todos, ele vem chamando a todos, porque naquele grande dia ele vai dizer: olha, eu mandei o meu servo, mas você não quis conhecer a palavra, você desprezou, você nem sequer quis ouvir a palavra. Mas eu usei uma palavra que um irmão postou, eu fiz você ouvir um louvor, você não ouviu. Eu falei o teu coração para você entrar dentro daquela igreja, você não quis entrar. Então, naquele grande dia, o Senhor, ele vai dizer para você, ó, vai passar né, vamos dizer assim, um telão na tua frente, e ele vai dizer, ó, eu tentei mostrar a minha palavra, mas você não quis conhecer. Então, assim vai acontecer quando o Senhor vir. Segundo Tessalonicenses nos diz isso, que o Senhor, quando ele vir em glória, ele vai destruir, ele vai eliminar da face dele, com a presença dele, aqueles que não quiseram conhecer a Deus. Então a gente sabe que quando o Senhor vir, vai ter pessoas que não quiseram conhecer, assim como são os judeus também em Jerusalém que não querem conhecer. Alguns sim, alguns crê, mas são poucos. Então eles estão esperando aquele Jesus, que no caso não é Jesus, é o anticristo, que vai vir como ser humano, como um homem carnal, como eles são carnais, assim eles vão receber o anticristo. E muitos que estão aqui também estão fazendo da mesma forma, não querem conhecer a Jesus, mas você tem que estar ciente que o inferno existe, e para quem não quer reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador, este será o destino dessa pessoa. Mas você não vai acreditar, sabe por quê? Porque Satanás, ele não deixa isso entrar na tua mente. Ele diz para você, enquanto eu estou falando isso, ele diz assim no teu ouvido: isso aí é mentira, inferno não existe. Isso que ele fala na mente de uma pessoa. Uma pessoa que vai cometer o suicídio, que ele tá ali gritando na mente da pessoa, igual uma vez que ele tentou fazer comigo, que ele ficava gritando na minha mente: vai no quarto, enfia a faca na barriga, Deus não te ouve mais, vai lá, essa é a solução. Eu sou sincera para dizer para vocês, irmãos, que na hora, se você está com um sofrimento tão grande e você só pensa no teu sofrimento, o inimigo ele consegue trabalhar na tua mente, aí você não tem força nem para orar mais. Aí, se você é conhecedora da palavra, você é conhecedor da palavra, o inferno, você não consegue lembrar que o inferno existe. Você pensa no teu sofrimento: não, eu vou me matar, daí esse sofrimento vai acabar, porque o inimigo ele tira do teu conhecimento que o inferno existe, é isso que ele faz. Justamente quando você prega algo sobre isso, ele tira da tua mente e ele sopra na tua mente: ó, isso aí é mentira, isso aí não existe. Ele coloca isso na tua mente para te enganar. Aí o que você tem que fazer? Você que não tem conhecimento da palavra e não tem discernimento, você dobra o teu joelho e ora a Deus. Deus, é verdade isso que ela está falando? Mostra para mim, prova para mim que isso é verdade. E assim o Senhor vai te mostrar. O Senhor vai te provar aonde que isso tá. Porque tem essa parábola do rico e do pobre em Mateus, que nos fala isso.
de um homem que foi para o inferno e o outro que foi para o céu, que estava queimando lá no inferno. Então nós temos que ter esse discernimento, irmãos, entre o céu e o inferno. Porque o que pode nos ajudar nesse momento de sofrimento é a oração. Na tua fraqueza, na minha fraqueza, quando Satanás dizia para mim isso, que era para mim se suicidar, eu não tinha forças para clamar o sangue de Jesus, mas eu orei o Pai Nosso, e quando eu orei o Pai Nosso, Jesus veio e me socorreu. Repreendeu toda aquela potestade maligna que estava me atormentando, abriu os meus ouvidos espirituais e eu ouvi um demônio falando para o outro: essa nós temos que matar logo. Então era isso que ele estava fazendo. Vai no quarto, pega uma faca, enfia na barriga. É isso que Satanás faz com você. Mas você tem que clamar ao Senhor, que Ele vai te libertar. Somente o poder de Jesus para te libertar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te agradeço, meu Senhor, por essa palavra, Pai, que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos dado conhecimento, Pai, para que a gente não seja, meu Deus, enganado por Satanás. Senhor, guarda, Senhor, os teus filhos, Pai, aqueles que o Senhor sabe, meu Deus, que vão entregar, Senhor, a vida deles, meu Deus, para ti, Jesus, que vão ser os teus servos valorosos na tua presença, meu Deus. Senhor, continua guardando e protegendo, Senhor. Nos guarda, Senhor, no teu esconderijo secreto, a sombra do Onipotente, Senhor. Guarda, Senhor, os nossos filhos, a nossa família, o nosso casamento, a nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Nos guarda, Senhor, das mentiras de Satanás, dos sonhos enganosos, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa boca, meu Deus, que possamos vigiar, Senhor, com os nossos pensamentos, para que o inimigo, Senhor, não venha usar, Senhor, a nossa boca a favor dele. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.